Hoje é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, doença que atinge quase 16 milhões de brasileiros. A boa notícia é que existem algumas formas de tentar se prevenir contra a doença. Uma delas é o cuidado com a alimentação. Veja só. Uma doença que atinge cerca de 10,5% da população mundial entre os 20 e 79 anos. Dona Helenice é uma dessas pessoas que tiveram que mudar os hábitos desde o diagnóstico do diabetes. Faço atividade física 3 vezes por semana. Quando não estou na academia, eu faço uma caminhada. E a gente procura fazer tudo certinho, né? Pra gente não ter complicação mais grave. E é assim, eu vou no médico regularmente e procuro fazer tudo certinho, porque é uma coisa muito complicada. É grave, né? Então a gente tem que se cuidar direitinho para poder ter uma vida mais saudável. O diabetes é uma doença metabólica, né? Que ela tem a diminuição da produção de insulina ou a resistência insulínica. Então, nós temos vários tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional ou até algumas outras doenças que causam diabetes, né? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né, que o próprio organismo produz anticorpos que não reconhecem o pâncreas, que o pâncreas é o local que produz a insulina, então vai destruir esse pâncreas e não vai ter a produção insulínica. Então, o tratamento vai ser a própria insulina. Já a diabetes tipo 2 já é uma doença, né, que vai ser ao longo da vida, principalmente os fatores de risco, né? Então, nós temos histórico familiar, então familiar de primeiro grau, né? Quem tem família de primeiro grau que tem diabetes tem um maior risco. A idade, conforme a gente vai envelhecendo, maior a chance de ter diabetes, né? O sobrepeso, a obesidade vai fazer com que tenha uma resistência insulínica e o próprio sedentarismo. Então, fazer atividade física já é uma forma de prevenção da diabetes ou até mesmo ajudar para aqueles pacientes que já têm diabetes a ajudar no tratamento. Dados da Federação Internacional mostram que o Brasil é o 6º país no mundo em incidência de diabetes, com mais de 15 milhões de pessoas nesta condição. Número que só tem crescido com o passar dos anos e que tem atingido cada vez mais o público mais jovem. Antes, né, alguns anos atrás, a gente via diabetes tipo 2 mais em pacientes idosos, né, mais velhos. Hoje até em criança tem, porque o que mais está causando a diabetes é esse sedentarismo e o erro alimentar, muito fast food, grande quantidade de carboidrato, né, ou as crianças que ficam mais sedentárias, grande tempo em tela, né, que não brinca, que não vai fazer uma atividade física. Então, esses fatores contribuem para o desenvolvimento de diabetes. Uma estimativa divulgada pelo órgão mostra que até 2045 a doença pode alcançar mais de 23 milhões de adultos brasileiros. Uma das formas de se prevenir está presente na alimentação. A nutrição realmente é um coadjuvante no tratamento, no cuidado e na saúde, no bem-estar do paciente com diabetes, né? Eu acho que o principal foco que a maioria das pessoas sabe é o consumo de açúcar, né? Então, o primeiro momento, quando você sabe que você tem diabetes, você sabe que você tem um probleminha lá para consumir o açúcar, né? A população, de uma maneira geral, deve controlar muito bem esse consumo, mas o diabético, ele sente um pouquinho mais na pele quando ele consome açúcar em excesso. A profissional alerta que a correria do dia a dia acaba impactando a alimentação. Por isso, a consciência de uma vida saudável precisa estar em primeiro lugar. A gente precisa lembrar da gente. Eu acho que é ter esse amor próprio e pensar que a gente precisa ter saúde para desempenhar as outras atividades de uma maneira mais eficaz. Pensando nisso, apesar de ser muito mais fácil retirar um alimento pronto da prateleira, ou talvez a gente pense que a gente está otimizando o tempo, perder a saúde não é otimizar o tempo, né? Então, lembrar de se organizar. Eu acho que a organização é o segredo. Quando a gente consegue se organizar, é possível que a nossa alimentação tenha uma riqueza de fibras, uma alimentação mais natural, frutas, verduras e legumes nas porções que a gente precisa. Mas além dos hábitos nutricionais, outros cuidados também podem ajudar a evitar os riscos graves da temida diabetes. Se o paciente tiver o diagnóstico mais precoce da doença, menor a chance dele ter complicações. Então, o tratamento dele vai ser melhor e vai diminuir muito esse risco.
Olha, é muito importante esse tipo de reportagem para esclarecer, né, para conscientizar as pessoas sobre o diabetes, porque eu tenho certeza que, né, todo mundo tem alguém aí, algum familiar, ou já até ela mesma, né, com diabetes, né? E dá para viver com diabetes, né? Mas é importante a prevenção também em alguns casos. Muito importante a orientação aí das profissionais que foram mostradas na reportagem.